Atos 17, verso 16, dizendo que Paulo esperava em Atenas. Paulo estava esperando justamente, no versículo 15 fala que era Silas e Timóteo. Enquanto ele estava ali esperando seus companheiros, a Bíblia diz aí que ele começa a andar ali por aquela cidade, uma cidade bela, uma cidade muito bonita, que chama a atenção, né? É uma cidade que realmente tem um fluxo de visitantes, de turistas muito grande. E Paulo saiu esperando, mas ele sai ali a olhar para aquela cidade. E é interessante que o apóstolo Paulo, diante de toda a beleza que aquela cidade tinha, ele vai justamente olhar o que? Diz aí o versículo 16, né? Ele estava esperando, mas ele vai olhar os objetos de cultos que aquela cidade tinha. Ele é chamado justamente para algo que não tinha como o apóstolo Paulo viver sem olhar, porque estava dentro dele a essência de Deus, da pregação, do ensino a respeito de Cristo. E quando ele caminha por aquela cidade e observando ali, ele começa a ver uma quantidade de altares a deuses, e o que chamou a atenção dele foi que existia um altar ali a um Deus desconhecido. Eram tantos deuses, mas tinha um lá que não tinha nome, o único nome era desconhecidos. Alguns teólogos dizem que esse Deus desconhecido, porque é uma cidade até hoje muito visitada. O próprio texto diz aí, né, que alguns habitantes que não eram gregos que habitavam ali, ao chegar ali, ao cultuar, não se identificavam com os deuses que já existiam, mas tinha aquele que era desconhecido, então iam cultuar justamente ali naquele desconhecido, apresentando o seu Deus da sua nação, da sua crença, né, porque não se identificava com os outros deuses, né? Essa é um entendimento a respeito desses tantos deuses, o porquê desse Deus desconhecido. Pelos visitantes, os turistas que até hoje, né, frequentam ali, que é grande, na Grécia, então alguns entendem que era por isso. Mas o apóstolo Paulo, ao ver tudo aquilo, diz a Bíblia aí, que ele, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era algo tão forte, a idolatria, o que era prestado de cultos naquela cidade, que o apóstolo Paulo, ao observar e não ver o verdadeiro culto ao Deus da Bíblia, ao Senhor ao qual ele servia, diz a Bíblia aí que ele simplesmente ficou ali no seu espírito em revoltado, algo que perturbava o apóstolo Paulo. Queridos, não é diferente para nós que hoje conhecemos o Evangelho, para hoje que nós entendemos a palavra de Deus, quando nós observamos e vemos multidões seguindo ídolos, pessoas prestando cultos a vários deuses. Não tem como não haver dentro de nós uma tristeza, uma revolta. Eu já tive em alguns lugares de adoração, por exemplo, Israel. Eu sei que é o sonho de todo cristão conhecer Israel, mas ao chegar em Israel, o que nós encontramos ali é muita idolatria, e o que dá revolta, porque saber que aquela cidade foi um lugar aonde tem o nome de Jerusalém, a cidade da paz, a cidade que temos até o próprio nome Jerusalém, a cidade santa, que na verdade hoje não é uma cidade santa, é uma cidade idólatra, muita idolatria dentro de Jerusalém. E às vezes a gente, quando vê os muros de Jerusalém, a gente fica naquela expectativa que vai encontrar Deus ali dentro,
né? Vamos encontrar o Senhor ali dentro. Na verdade, não encontramos o Senhor ali. Então isso realmente dá uma tristeza, uma revolta. E o apóstolo Paulo, ao encontrar esse clima de louvores e adoração a tantos deuses, diz a Bíblia aí que ele começa a dissertar. Não, ele vai à sinagoga dos judeus, mas ele começa dizendo, pregando também nas praças. Diz aí que ele vai às praças e ele começa todos os dias pregando o Evangelho. E o que ele pregava? Diz aí o versículo 18, no final do versículo 18, diz aí que ele pregava Jesus e a ressurreição. A pregação de Paulo era: Jesus ressuscitou e através de Cristo nós vamos também ressuscitar. Então essa era a ênfase da pregação de Paulo e deve ser também a nossa. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos pregar outra coisa a não ser Cristo e a ressurreição da pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto, né? Aquele que ressuscitou. E essa era a pregação de Paulo. E ali diante daquela situação, que ele estava ali todos os dias pregando, como diz o texto aí no versículo 17, diz aí no versículo 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e ficavam ali perguntando: o que esse tagarela está dizendo? Essas duas linhas filosóficas tinham um entendimento sobre a vida. Uns acreditavam que existia Deus, mas que Deus você não tinha responsabilidade nenhuma com Deus. Você não precisava prestar conta, não havia um dia um juiz, um juízo, nada disso. Você poderia viver, Deus estava lá e você aqui, tudo bem. E a outra linha dizia o seguinte: que você tem que curtir, tem que viver, tem que desfrutar dos prazeres. Então você imagina, Deus você não precisa prestar conta, você tem que viver intensamente os prazeres. Imagine como é que era a vida daqueles moradores de Atenas. E é justamente esse clima que o apóstolo Paulo encontra: muitos deuses, muitos altares e uma vida devassa, uma vida sem compromisso. E o apóstolo Paulo, ao ser chamado ali para falar dessa nova doutrina ao qual ele estava pregando, que era Jesus e a ressurreição, ele não estava no meio dos judeus, porque quando ele estava no meio dos judeus, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele trazia o Velho Testamento, que os judeus conheciam. Ele pegava a lei, ele pegava os profetas, e aí levava, através da palavra dos profetas, ele levava até Jesus e anunciava Jesus. Mas agora, se ele fosse falar ali dos profetas, esses filósofos não conheciam. Ele não podia usar a mesma tática que ele usava para pregar para esses filósofos de Atenas, a mesma que ele usava para os judeus, ou para aonde ele abriu as igrejas. Ele aí começa justamente usando esse gancho desse Deus desconhecido. Ele pega e traz para o ensino dele a respeito daquele Deus que eles não conheciam. Queridos, quando um homem, um ser humano, qualquer um, não conhece o Deus Todo-Poderoso, a palavra, não tem como não haver idolatria. A idolatria ela vem justamente por falta de conhecimento. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família. A idolatria ela está justamente porque a palavra de Deus não é ensinada. A palavra de Deus é deixada de lado. E aí vem as crenças, os deuses, por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo sabia muito bem isso, que era justamente por ele estar ali diante de Deus e não conhecerem a Deus, aquela cidade era uma cidade idólatra.
E não é diferente hoje. A idolatria está tomando conta da nossa cidade, da nossa nação, do mundo, justamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não pode deixar de ser pregada, porque ela é a única maneira de desvendar os olhos do homem e tirar o homem da idolatria, das filosofias. É a única maneira. Não existe outro meio. Por isso que não abrimos mãos de pregar o Evangelho nesse culto. Nós não podemos abrir mão de expor e de trazer aqui a essência do Evangelho, ao qual Paulo pregou, que é Jesus Cristo ressuscitado. Não tem como. Porque quando há um desvio da verdade do Evangelho, aí vem as invenções. Aí começa aquilo que o homem começa a produzir para ser motivo de louvor e adoração. Mas o apóstolo Paulo, ele começa justamente aqui, quando ele fala no versículo 23, dizendo aí, que ele encontrou no meio dos altares ali, ao Deus desconhecido. Ele diz aí que ele estava observando, né? Ele estava ali observando os objetos de culto, e de repente, o que é que ele encontrou? Um altar ao Deus desconhecido. E aí ele diz, pois é esse que adorai, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi diferente de todos que já existiram nessa terra. Que ousadia esse homem tinha, que coragem. Ele poderia ser preso, ele poderia passar por chicotadas, ele poderia passar pelo que passasse, mas ele não calava. Ele não parava de pregar. Podia ser chamado de tagarela, podia ser qualquer coisa, porque a vontade, quando a gente chega diante de pessoas, quando elas estão cultuando a um ídolo, a vontade nossa é de falar de Jesus, mas nós somos tímidos, não é verdade? Nós não temos essa audácia que o apóstolo Paulo teve, essa coragem que o apóstolo Paulo teve. Mas o apóstolo Paulo, ele não chegou ali quebrando os altares. O apóstolo Paulo não chegou ali simplesmente apontando o dedo, dizendo, olha, vocês são idólatras, vocês são isso, são aquilo. Não. Com sabedoria do Espírito de Deus, esse homem de Deus, que foi levantado para implantar igreja, para escrever praticamente todo o Novo Testamento, as cartas que nós temos aqui, esse homem de Deus, ele usa uma tática, que não foi levar a lei, porque aqueles não conheciam a lei, mas ele começa falando de quê? Do Deus Criador. Olha no versículo 24, ele diz aí, o que eu estou anunciando? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Olha só como é que ele começa falando do Deus desconhecido. Ele diz, o Deus que eu anuncio para vocês é aquele que fez os céus, a terra e tudo que existe. Foi pela criação, pelo Deus Criador, que ele começou ali a sua defesa, começou a sua apologética, justamente anunciando o Deus que eles não conheciam, mas que ele diz aqui que o Deus que ele pregava, ele era Senhor do céu e da terra. E olha o que ele diz mais ainda no versículo, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Esse Deus Criador, esse Deus que fez todas as coisas, o ser humano pode fazer o que fizer para colocar esse Deus. Ele não habita, entenda, ele não habita em lugares, e tem muita gente pensando que ele habita, né? Tem muita gente que constrói algo para que Deus ficasse ali, e vão até ali porque acham que Deus só está ali. Nós estamos aqui no templo, no local, nós poderíamos estar expondo essa palavra, cultuando a Deus numa praça, numa árvore, num
campo, em qualquer lugar. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós queremos o silêncio, nós queremos o conforto, nós queremos a climatização. Por isso nós estamos aqui. Porque se nós estivéssemos na praça agora, não teríamos como, né, eu trazer esse raciocínio que eu estou trazendo e vocês entenderem, porque a perturbação do som e tudo. Então nós escolhemos um lugar para que nós possamos juntos, como família, igreja, estudarmos a palavra. E aqui o apóstolo Paulo ele começa justamente dizendo que ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Não adianta o homem querer dizer ou fazer alguma coisa e dizer, não, eu vou fazer porque Deus vai habitar ali. O apóstolo Paulo diz não. E ele diz mais versículo 25, não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todas dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, até uma oferta, até um dízimo que nós entregamos, foi Deus que nos deu. Tem gente que diz assim, eu vou dar. Se Deus não te der, você não vai dar nada. Então esse Deus que Paulo está pregando aqui, que é o nosso Deus, que é o Deus da Bíblia, Paulo está dizendo aqui que ele não é servido por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Ele não é servido por aquilo que nós temos. Mas ele é quem dá todas as coisas. Se você existe, se você anda, se você respira, se você tem vida, porque Deus te deu. É isso que o apóstolo Paulo está aqui trazendo entendimento para aqueles tão sábios filósofos que estavam ali ouvindo. E ele diz, olha, de uma só vez toda a raça humana foi feita, e ele diz aí, para habitar sobre toda a face da terra, e ele fixou os tempos previstos, botou limite, e ele diz mais versículo 7, para buscar a Deus, se porventura tateando, possam achar, e ele diz, bem que não está longe de cada um de nós. Muitos estão tateando, procurando Deus em coisas, procurando Deus em várias maneiras, mas o apóstolo Paulo, ele está levando os seus ouvintes para entenderem, para compreenderem, que esse Deus tem uma maneira de ser achado, tem uma maneira que o homem pode encontrar. Ele não está longe, e muitas vezes o homem está aí tateando, vagando, procurando e sem achar. Mas a maneira correta é justamente o que o apóstolo Paulo está expondo aqui, que é o Deus que criou todas as coisas, o Deus santo, o Deus poderoso. Ele se faz ser achado e ele não está longe de nós. Aí ele usa aqui uma frase de alguns dos filósofos. Ele diz, pois nele vivemos e nós movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Olha que interessante o apóstolo Paulo. Ele pega algumas frases. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento muito grande, não só da Bíblia, não só da lei, mas também das filosofias. E ele pega aqui algumas frases de alguns filósofos e coloca aqui no seu sermão, justamente para mostrar para aqueles filósofos que ele também tinha entendimento, que ele estava ali falando de algo que ele não entendia. E ele pega essas frases e coloca aqui no esboço do seu sermão, justamente para mostrar para aqueles tão inteligentes e sábios que ele também era um homem entendido. E aí ele vai aí versículo 29 dizendo, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Nós sabemos que toda idolatria, todo ídolo, ele é construído porque aquele que construiu o imaginou. E na sua imaginação ele faz o ídolo. É uma
uma imaginação do homem. Não é simplesmente jogou ali e fez, não. A pessoa imaginou e aí nessa imaginação ele faz. E o apóstolo Paulo usa aqui algo precioso, ouro, prata. Mesmo com toda essa preciosidade que é o ouro e a prata, o apóstolo Paulo diz, trabalhado pela imaginação do homem, o homem que tem uma capacidade de fazer, ele diz aí que esse Deus não é um ídolo, não é feito por mão humana. Falei no domingo passado que o prazer de Deus, quando fez o homem, a Bíblia diz que ele fez o homem e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Houve um regozijo da parte de Deus a fazer o homem a sua imagem, mas há da parte de Deus uma reprovação quando o homem quer fazer Deus da sua imaginação. Quando um homem quer fazer o Deus na sua imaginação, que reprovação! Enquanto ele fez nós a sua imagem, foi glória, alegria e bênção de Deus. Mas quando esse homem faz um Deus na sua imaginação, o que vai prestar? O que vai sair? Pode ser até de ouro, pode ser até de prata, pode até ter um valor financeiro grande, mas espiritual é reprovado, reprovação total da parte de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo estava ali apresentando o Deus desconhecido daquela cidade, daqueles que estavam ali ouvindo a sua palestra. Ele estava ali apresentando o Deus que não é feito por mãos humanas, o Deus que não precisa ser carregado para um lugar para outro, o Deus que muitos adoram e servem, mas porque foi feito, é palpável, é visível. O apóstolo Paulo está aqui ensinando aqueles que estavam ali, e a nós também. Nós não precisamos tocar, ver, para adorar o Deus poderoso que nos fez, que está tão perto de nós. Nós não precisamos de ter um crucifixo ou de ter alguma coisa. Ontem, uma irmã, por falta de conhecimento bíblico, chegou para mim lá na empresa e falou assim: olha, eu vim aqui trazer para você uma palavra. E abriu a sua bolsa, pegou uma chave, botou na minha mão e disse: olha, vamos orar, porque aqui está a chave da vitória. Eu falei: minha irmã, cadê a palavra? Cadê o ensino bíblico? O apóstolo Paulo, por acaso, está mostrando aqui alguma chave de vitória? O apóstolo Paulo está aqui mostrando alguma coisa para você pegar, para você olhar, para ver? Não! Ele está falando aqui de um Deus que é real, que é presente, um Deus que cuida, que abençoa, um Deus que é poderoso, que fez todas as coisas e que está perto de nós. Nós não precisamos fazer nada com as nossas mãos, com a nossa inteligência, como o apóstolo Paulo diz aqui, com a imaginação do homem, para que nós recebemos a bênção de Deus. Nada, irmãos. Deus, Ele é um Deus invisível, mas real. Recebe o louvor e a adoração daqueles que são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São esses adoradores que o apóstolo Paulo, que nós servimos, que Paulo estava ensinando, o próprio Jesus disse:
com a samaritana. Quando a samaritana perguntou: Senhor, aonde que nós devemos adorar? No monte, em Jerusalém, aonde? Jesus disse: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é no monte, não importa se é em Jerusalém, não importa se é no templo, se é na rua, se é em casa. Aonde tem adoradores que não precisam se curvar diante de algo que foi feito por mãos humanas. Você não precisa pegar, você não precisa tocar, você precisa crer que esse Deus que o apóstolo Paulo apresentou ali apenas para aqueles filósofos é o Deus da Bíblia. É o Deus desconhecido, não só dos gregos, mas de milhares e de milhares de milhões que até hoje não conhecem o Deus da Bíblia. E por não conhecer o Deus da Bíblia, vão atrás da idolatria. Porque a essência de adoração, aquilo que Deus fez em nós, fez o homem para adoração, para adorar a Ele. O homem, não conhecendo Ele, vai à procura de adorar a ídolos. E fazem a imaginação do homem. Quando ele chega aqui no versículo 30, ele traz aqui uma aplicação dessa exposição que ele acabou de fazer com relação ao Deus desconhecido. Ele usa essa tática de falar desse Deus, pegando esse gancho ao Deus desconhecido, e quando ele chega no versículo 30, ele agora faz uma aplicação e diz: olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele não poderia falar de arrependimento sem apresentar Cristo, o Salvador, o Senhor da glória. Ele não poderia chegar para aqueles filósofos e dizer: olha, vocês precisam de arrependimento. Não. Ele fez todo um esboço. Ele trouxe o Evangelho, a pregação do Evangelho. E diante da pregação do Evangelho, ele agora faz a aplicação, dizendo que todos precisam de arrependimento. Porque o próprio Paulo escreve em Romanos, nós vimos no domingo passado, que todos pecaram e todos estão destituídos, afastados, perdidos e carecem da glória de Deus. E aqui ele confirma essa palavra, dizendo que o Senhor, o Deus que ele pregou, o Deus que ele acabou de ensinar, ele diz aqui que ele não levou em conta ao tempo da ignorância, o tempo da idolatria, o tempo que você se prostrava diante de um ídolo, o tempo que você adorava a deuses. O escritor Paulo está dizendo aqui, esse homem de Deus, na verdade foi Lucas que escreveu, né, mas quem pregou aqui foi Paulo. Ele está dizendo que Deus não leva em conta por causa da ignorância. O que ele está dizendo? Que quando um homem serve a deuses, ele está fazendo na ignorância. Ignorância de não entender o Evangelho, de não conhecer a Deus. Essa ignorância que leva os homens para as religiões. E Paulo está dizendo aqui que Deus não leva em conta, mas ao mesmo tempo ele notifica, ele chama o homem para que todos se arrependam. Porque sem o arrependimento não tem como nós nos aproximarmos de Deus. Não tem como eles continuarem aquela vida que eles estavam levando, que Deus não estava nem aí para eles, que eles poderiam viver uma vida intensa diante de tudo que a cidade oferecia, e eles poderiam viver de qualquer maneira. O apóstolo Paulo está dizendo: não, vocês viveram essa vida
pregressa, essa vida desmantelada, essa vida de jeito sem viver, na idolatria. Mas agora, diante desse Deus que eu apresentei para vocês, Ele chama para a responsabilidade. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, queridos, para nós também? Que não tem como nós servirmos a Deus e continuarmos vivendo a mesma vida que nós vivíamos antes de ouvir o Evangelho, antes de congregar, antes de conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Não bate. O Evangelho, ele vem justamente para nos ensinar, para corrigir aquilo que estava errado. A nossa vida, ela andava de qualquer lado, de qualquer jeito. Mas o Evangelho, ele vem para colocar no centro, para colocar numa direção. Nós devemos caminhar por esse caminho, que é Cristo. E nesse caminho não tem como nós continuarmos nas mesmas práticas do velho homem. Por isso que a Bíblia todo o tempo está falando do novo homem. Novo homem criado segundo Deus. E é através do arrependimento. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, qual é a tendência? É confessar os pecados e abandonar. Porque esse é o resultado. É justamente essa aplicação que o apóstolo está fazendo aqui. E aí ele diz aí no versículo 31 que Deus estabeleceu o dia que há de julgar o mundo com justiça. E colocou quem como esse juiz? Ele diz aí, por meio de um varão. Por meio de um varão. Quem é esse varão? Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome dele. Glórias ao nosso Deus e a Cristo. Porque através de Cristo já foi estabelecido, Deus já determinou que um dia vai haver um julgamento. E esse julgamento já está estabelecido por Deus. E Cristo é o juiz que vai julgar todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo estava ali confrontando, aplicando a sua mensagem, dizendo para aqueles filósofos tão inteligentes, tão cultos, dizendo: vocês acham que Deus não está ligando, não está olhando para a vida de vocês, vocês estão servindo aos deuses que vocês fizeram, mas o Deus que eu estou pregando, que vocês não conhecem, esse Deus requer arrependimento, porque